Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui aos trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado por vocês terem permanecido até aqui. Vamos encerrar a conferência agora com a palestra sobre mitos que giram em torno da língua de sinais brasileira, que é a Libras. Essa palestra vai ser ministrada pelo Arley dos Santos e ela tem por título Libras, que língua é essa? Mitos e verdades sobre a língua brasileira de sinais. O Arley é doutorando em estudos da tradução e mestre em estudos da tradução pelo Programa de Estudos da Tradução, APGET, na Federal de Santa Catarina, e ele tem bacharelado em Letras Libras pela mesma universidade. Ele também é perito intérprete de Libras do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina e membro do InterTrads, grupo de pesquisa em interpretação e tradução de línguas de sinais. Ele também é intérprete de Libras em contextos educacionais, artísticos e audiovisual. O Arley também é professor de estudos da tradução no Instituto Pulso e na Agência Jurídica de Interpretação e Tradução. Seja bem-vindo, Arley, e você está com a palavra agora. Obrigado. Gostaria de agradecer a todo mundo que está participando aqui dessa fala, principalmente aos meus colegas intérpretes que estão executando a nossa prática, tradutória nesse momento, de língua de sinais, o João Paulo Navega Roque e, posteriormente, o Juliano Viana. Bem, conforme já foi introduzido, a minha fala ela vai ser muito no sentido de desmistificar a língua de sinais. Nós temos observado que a língua de sinais ela tem sido utilizada com uma frequência muito maior atualmente nos projetos audiovisuais, nos produtos audiovisuais, na televisão, em todas as esferas. Então, acho que vale uma reflexão sobre alguns mitos e verdades e também uma explicação sobre que língua que é essa, o que é a língua de sinais, de que forma com que ela se articula. Então, programando a minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais em si, o que ela é, de que forma ela é constituída, o que o senso comum da sociedade diz sobre a língua de sinais, um pouquinho de história, História da tradução faz muito bem para todos nós, o amadurecimento linguístico, o reconhecimento legal dessa língua, a sua estruturação linguística e, por fim, eu vou falar sobre os mitos e verdades propriamente ditos. Então, entendendo um pouco o que é a língua brasileira de sinais, ela é uma língua reconhecida pela legislação brasileira através da Lei 10.436, do ano de 2002. Então, entende-se como língua brasileira de sinais, para essa legislação, toda a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico ele é de natureza visual motora, ou seja, ela é produzida através dos movimentos do corpo e percebida pela visão. Possui estruturação gramatical própria, em que constitui-se um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda brasileira. Então, essa é a definição que a lei dá para a língua brasileira de sinais. Então, se nós fôssemos traduzir intralingualmente, é uma língua que possui um sistema de produção e de recepção diferenciada da língua majoritariamente falada em nível mundial, que é vocal auditiva, ou seja, expressada pela voz, pela articulação do aparelho fonoarticulatório e percebida pela audição, e a língua de sinais é uma língua que é produzida por os movimentos corporais, que a gente chama de gestos, e percebida pela visão. Então, é esse o conceito que a língua de sinais traz. Só que o senso comum pela língua de sinais, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada sobre a língua de sinais, porque se confunde muito essa gesticulação com mímica, com pantomima, com essa expressão corporal que é carregada de uma história literária, porém não tem um valor linguístico atribuído. Então, eu pedi para o pessoal da organização disponibilizar um slide que foi feito para vocês, e que nele tem uma charge de uma pessoa ligando por intérprete de Libras e fazendo a seguinte pergunta: bom dia, você é o rapaz que faz mímica para surdos mudos? Aí o intérprete responde: não, não sou. Eu sou tradutor e intérprete de língua de sinais para surdos. Aí a pessoa, então tá, ok. Você pode me transferir, então, para o rapaz que faz mímica para surdos mudos? Então, essa é a visão
que a sociedade ainda tem sobre essa língua, uma língua que é diferente da língua majoritariamente utilizada no mundo. Marley, se você quiser, você pode Oi? compartilhar o seu slide, tá? Se você quiser, ok. você está de cor roxo, fique à vontade. Acho que Ok. fica mais ilustrativo. Então, acho que conseguem observar? Uhum. Acho que assim fica melhor, então. Então, como vocês podem observar nessa tirinha, a língua de sinais ela ainda tem essa visão, ela carrega essa visão muito pejorativa, muito teatralizada, pelas pessoas que têm um desconhecimento sobre a sua articulação, sobre as coisas que estão envolvidas na produção dessa língua, que é uma língua visual gestual. Na minha dissertação de mestrado, eu faço um comparativo entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, buscando estabelecer quais são as diferenças entre elas. Então, vocês podem observar que ela possui, a primeira diferença é a questão da modalidade, conforme eu já havia explicado, ela tem uma modalidade que é visual espacial, ou seja, produzida pelos movimentos corporais e percebida pela visão, e ela se organiza enquanto o espaço de sinalização. Então, eu tenho do topo da minha cabeça até a minha linha da cintura para fazer a minha sinalização. Eu posso demarcar tudo que eu preciso, essas relações sintáticas, nesse espaço de sinalização. Já o português, ele se articula de modalidade vocal auditiva. Para me produzir a língua portuguesa, eu preciso articular uma série de sons atrelados um atrás do outro, com períodos de pausas e de respiração, e uma nova produção da minha voz, para que eu consiga articular uma palavra. Então, o processo tradutório no par Libras-português, ele é um processo intermodal entre línguas que possuem modalidades de articulação e de uso diferentes. Ainda fazendo esse comparativo entre Libras e língua portuguesa, a gente tem as experiências extralinguísticas que embasam esse idioma. Então, a Libras ela é baseada nas experiências visuais. Então, vocês podem observar que os sinais, eles geralmente lembram a forma do objeto em si. Nem todos os sinais. A gente também tem alguns sinais, que é a unidade mínima da língua brasileira de sinais, feitos de maneira arbitrária, que não correspondem com o objeto em si. Então, depende muito da visão do usuário e as suas interações culturais para a produção de novos sinais, de novos vocábulos. Já o português baseia-se exclusivamente no som. Então, o português ele tem essa única base. A Libras possui sintaxe, ou seja, a articulação da frase espacializada. Eu consigo fazer relações espaciais utilizando apenas esse espaço de sinalização que está na minha frente. Então, eu posso demarcar, por exemplo, eu não sei se vocês estão me enxergando muito bem, mas eu posso demarcar o sinal de casa, que é esse sinal, que relembra um telhado de uma casa, nesse local, e eu posso simplesmente fazer um verbo me deslocando o dedo da minha pessoa até o local que eu coloquei essa casa. Então, eu tenho essa relação do verbal estabelecida a partir do movimento do corpo. Já o português possui sintaxe linear. É uma palavra sendo articulada atrás de outra palavra. A estrutura primordial da língua de sinais é a estrutura que a gente chama de tópico-comentário. Que tipo de estrutura é essa? A gente pega o objeto e traz para frente da frase. Então, a seguinte frase: eu vou na sua casa. Em língua de sinais, com a estrutura tópico-comentário, que é uma estrutura característica da língua de sinais brasileira, fica casa sua, o objeto, eu ir. A estruturação frasal, ela segue essa premissa da estruturação de tópico-comentário. Já no português, prioritariamente, é sujeito, verbo e objeto. Continuando, a língua de sinais, ela utiliza de uma estrutura que ela faz uma série de repetições sistemáticas sobre a mesma palavra. Então, se eu falo, eu vou na sua casa, eu posso sinalizar isso repetindo o sujeito e frisando esse sujeito de diversas formas.
através da movimentação espacial, através da indicação do sujeito, ou até mesmo da produção do pronome do sujeito. Já que esse processo em língua portuguesa já não é muito comum. A gente simplesmente define o sujeito e ele já está definido. Eu não preciso ficar retornando esse sujeito em processo de anáfora a todo momento, porque uma vez estabelecido, ele está sempre ali presente. Então, a anáfora, essa apontação, ela é muito visual, ela é estabelecida pela língua de sinais, tendo em vista que esse espaço de sinalização contribui para que essa anáfora, essa apontação e esse retorno a um item já referenciado na produção da língua de sinais possa ser visível. Já no português, as ambiguidades são totalmente tranquilas, são realizadas, são possíveis tranquilamente. Então, eu posso ter uma palavra que dentro de um contexto tem um outro significado, que vai ter um outro significado, como, por exemplo, uma palavra manga. Manga, em português, é uma palavra extremamente polissêmica. Em Libras, não. Em Libras, a palavra manga, ela precisa estar contextualizada dentro de um processo pragmático. Então, se eu falo a manga, fruta, é um sinal. A manga, camisa, é outro sinal. São identificações de palavras diferentes. Um outro detalhe que chama muita atenção da língua de sinais é que ela é toda masculina. É uma língua em que todas as palavras se comportam no gênero masculino. Para me produzir o gênero feminino, eu preciso de um marcador de gênero, que é o sinal de mulher, propriamente dito, que é passando o dedão na bochecha, que é o sinal de mulher. Já na língua portuguesa, a língua portuguesa ela marca o gênero em todas as palavras. Então, os carros são bonitos. Então, os, masculino, carros, são masculino também, bonitos. Então, eu tenho um morfema de gênero em toda a estruturação da frase. O valor gramatical, né, que a Libras tem para as expressões faciais, frente a que o português não tem. Então, a expressão em si, quando você está observando o intérprete de Libras, todo mundo pergunta, mas ele está fazendo caretas? Não são caretas, são expressões faciais que complementam a informação verbal de que se está sendo dita alguma coisa. E essa complementação, ela precisa ser coerente. Então, eu não posso fazer o sinal de triste, por exemplo, sorrindo, porque existe uma incoerência semântica, um sentido. Isso pode ser utilizado como um efeito de linguagem, claro, uma ironia. Aí eu posso utilizar desse sentido. Mas as expressões faciais, elas fazem parte da língua de sinais. Então, é por isso que a gente sempre vê o intérprete sempre fazendo muitas caretas na televisão. Já na língua portuguesa, as expressões não são levadas muito em considerações, né? Tem momentos que a gente está falando e está gesticulando ao mesmo tempo, fazendo uma careta, mas isso não é tão verbal quanto a produção da palavra em si. Se a gente for observar a questão da escrita, né, a Libras ainda não tem uma escrita oficialmente reconhecida e socialmente compartilhada, enquanto o português tem a escrita alfabética. Então, a gente passa um pouquinho de história, né? Como que a língua de sinais ela chega até o Brasil? De que forma com que nós observamos o surgimento dessa língua em nosso solo pátrio? Então, o método de alfabetização dos surdos, ele surge no século XVIII. Lembrando que a língua de sinais é a língua dos surdos. Então, ele vai surgir com o padre Charles Michel de Lépée, lá na França, a partir de uma combinação de gestos corporais para exemplificar uma série de ideias que eram ideias concretas para aquele momento, para aquela situação comunicativa. E isso foi muito motivado porque, quando se tinha um filho surdo, e esse filho ele era da nobreza, ele precisava saber assinar o seu nome para ter direito à herança. Então, existia uma transmissão de herança a partir da produção escrita dos sinais, escrita da língua francesa. Então, Lépée, ele desenvolveu um método de alfabetização para fazer com que os surdos pudessem aprender a escrever, aprender a ler e, assim, ter essa sucessão no trono. Um dos alunos do Lépée, o professor Rouet, ele veio para o Brasil, né, em 1855, trazido por Dom Pedro II,
a qual se tem relatos, não registros históricos, de que ele teve um parente surdo, não se sabe se era um filho, se era um sobrinho, se era um enteado, não se tem registros históricos que provem esse laço sanguíneo. Então, Rouet veio para o Brasil para ensinar esse método, essa forma de ensino para as pessoas surdas, buscando, assim, ensinar esse parente do Dom Pedro II. Isso em 1855. Passados 2 anos, Rouet apresenta, né, os dados da sua pesquisa para Dom Pedro, e assim surge a primeira escola de surdos no Brasil, que é a escola chamada de Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, que até hoje ainda está com suas portas abertas e é uma das instituições do MEC que é responsável pela educação dos surdos em nível de Brasil. Então, surgiu em 26 de setembro de 1857, tornando assim esse dia, 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo, que foi reconhecido posteriormente. Pouco tempo depois, em 1880, a gente teve uma proibição em nível mundial do método de sinalização. Então, os surdos eles não poderiam mais sinalizar com suas mãos. O que eles precisavam era falar com suas bocas. Então, surgiu uma política de normalização, como se o surdo ele tinha que ser pleno, e para ser pleno, ele tinha que falar com a sua boca. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode ir falando, tá? Então, como eu havia explicado, pelo fato de ser o professor Lepé que trouxe a língua de sinais para o Brasil, a língua brasileira de sinais ela tem muitas marcas da língua francesa de sinais, da língua de sinais francesa. E durante muito tempo, essa língua utilizada aqui no Brasil, ela ficou sem nome. Ela não teve um nome específico, tendo em vista que ela era uma mistura de uma série de sinalizações que acontecia ali no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, para que, misturada, né, com a língua de sinais francesa, elas se fundiram em uma terceira língua nova que ficou por muito tempo sem nome. Ela só foi ser nomeada, de fato, em 1980, ou seja, quase 100 anos depois desse congresso que fez com que a língua de sinais fosse banida em nível mundial. E ela passou a se chamar, então, Língua de Sinais dos Centros Urbanos, que é visto em Carvalho 2007. Então, na década de 80, bem recente, surgem as federações e as associações de surdos, que fizeram um regime de votação, então, nomeando a língua como língua brasileira de sinais. Então, Libras é um acróstico para Língua Brasileira de Sinais. E na década de 90 surgem-se, então, os movimentos surdos em prol do reconhecimento dessa língua. Então, eles se juntam formando uma comunidade, que é chamada de comunidade surda, da qual nós, ouvintes, que somos apoiadores, que somos pesquisadores, parentes, todos nós fazemos parte, fazendo com que essas lutas elas fossem mais abastecidas de movimento e o surdo tivesse, enfim, o seu direito linguístico reconhecido. Então, se a gente for observar as origens, a nossa língua oral, a língua portuguesa, ela deriva, né, do latim vulgar, até chegar em Portugal, e de Portugal é trazida para cá, tanto que o nosso nome da nossa língua também é língua portuguesa. Só que a língua de sinais ela tem outra origem, ela vai ter uma origem na língua de sinais francesa. E a partir da língua de sinais francesa, nós vamos ter a derivação da língua brasileira de sinais, a Libras, e da língua americana de sinais. Porque um outro professor foi da França para os Estados Unidos para ministrar o mesmo ensino que o professor Rouet trouxe para o Brasil. Então, muitas pessoas pensam que a gente só tem uma língua de sinais no Brasil, única. Não, nós temos 3 línguas de sinais diferentes dentro do mesmo solo pátrio. Então, nós temos a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais que está presente em todos os estados brasileiros, e é a língua de sinais majoritariamente falada no Brasil, em número de falantes, né? A gente tem uma segunda língua de sinais que é um pouco minoritária, que é a língua de sinais Urubu-Okaapor, que é uma língua de sinais restrita a uma tribo de índios que vive no Maranhão, no sul do Maranhão,
onde a taxa de natalidade são 70 surdos para 1 ouvinte. Então, essa língua de sinais, ela já é uma língua de sinais estudada, mapeada pelos pesquisadores, pelos linguistas e pelos tradutores, e ela já está aí reconhecida no panorama mundial de línguas de sinais. E a gente tem uma terceira e muito mais restrita, que é a língua de sinais chamada de Sena, que é uma língua de sinais de uma comunidade rural no município de Jaicós, no Piauí. Então, 3 línguas de sinais são operadas dentro do Brasil. Não sei se vocês tinham esse tipo de conhecimento, dessa infinidade de língua de sinais, vivendo junto com a língua portuguesa, de maneira bem harmoniosa. Depois, pelo reconhecimento legal, né, a gente tem essas legislações que trazem o direito do surdo a ter a sua língua respeitada, a sua língua acessível. Por exemplo, hoje nós estamos num evento que é um evento acessível, e isso se deu por muitas lutas, né, desse povo surdo. A gente tem a primeira, que foi a Lei da Acessibilidade, que é a lei responsável pela inserção dos intérpretes de Libras dentro da televisão. Então, quando vocês veem o intérprete de Libras no canto da tela, que é chamada janela de Libras, ela está respaldada por essa legislação. Depois a gente tem o reconhecimento da língua em si, propriamente dito, que é a Lei de Libras. Essa regulamentação veio 3 anos depois. O intérprete de Libras foi reconhecido em 2010, ou seja, extremamente recente, faz 10 anos que a gente teve esse reconhecimento, e depois veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu passo para a terceira questão, né, que são os mitos e verdades, as crenças e preconceitos. Eu já deixo para vocês essa indicação de leitura, que é Libras, que língua é essa, a qual eu tomei emprestado o título, da professora Audrey Gesser, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu trago essa reflexão. Por mais que a gente tenha uma evolução no campo da linguística, no campo da tradução, a sociedade ainda não está preparada para enfrentar o diferente. O diferente, muitas das vezes, incomoda. Aí você vê uma pessoa utilizando as mãos para se comunicar, muitas das vezes isso parece estranho. E por isso que a sociedade tem esse senso comum de inferiorizar a língua de sinais, nomeando esta como uma mímica, nomeando essa como uma comunicação menor que a língua portuguesa. E essa ideia de pormenorizar essa língua traz a criação de uma série de mitos que envolvem a língua de sinais, que são mitos que, se a gente for observar, são coisas, muitas das vezes, que não têm uma certa lógica racional. Então, esses mitos, eles são organizados em torno da língua de sinais em si, pelo desconhecimento, né, das questões relacionadas a essa língua, ao surdo, a pessoa do surdo, que é uma deficiência que não é visível. Então, muitas das vezes, a gente pode ter um surdo morando no nosso condomínio e a gente não sabe, porque não é uma deficiência visível. E a surdez em si como uma condição humana, né? Então, a primeira coisa, a Libras não é universal. Não sei se eu já respondo, já antecipo alguma questão que possa ter vindo. A Libras, ela não é universal. Então, assim como o próprio nome o diz, Libras é a língua brasileira de sinais. Ou seja, ela só tem capilaridade dentro do Brasil. Cada país vai ter a sua língua de sinais diferente constituída. Ah, mas são movimentos corporais. Sim, mas língua é cultura. Qualquer tipo de movimento corporal dentro de uma cultura, ele tem um valor diferente dentro de outra cultura. Então, a gente sempre tem uma comparação muito grande com a língua de sinais americana, que são as mais conhecidas, né? A língua brasileira de sinais e a língua de sinais americana. Muitos sinais são diferentes. 90% dos sinais são diferentes. Uma ou outra palavra que é emprestada para a língua brasileira de sinais ou emprestada para a língua americana de sinais. Então, ela não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, esse já é um mito que a gente quebra, porque não existe uma língua que tenha esse caráter universal, que tenha esse caráter dessa entidade comunicacional em que todas as pessoas do mesmo planeta podem se comunicar com ela.
Se um surdo sair do Brasil e for para a China, o surdo de lá não vai entender o surdo daqui. Da mesma forma que se não tivermos a língua mandarim como uma das nossas línguas de uso, a gente também não vai entender o chinês. Então, acontece a mesma coisa com a pessoa surda. Não é pelo fato dela ser surda que ela vai ter um trânsito linguístico melhor num país em que ela não domine a sua língua. A Libras não é formada apenas pelo alfabeto manual. Existem uma série de outros elementos que constituem essa língua, das quais eu já até comentei anteriormente, a questão do espaço, a expressão, o deslocamento corporal, o tempo verbal é dado pelo corpo, passado, presente e futuro, dependendo da inclinação do meu corpo, da forma como eu estou me comportando na sinalização. Então, a unidade mínima da língua de sinais não é o alfabeto, porque o alfabeto ele é um empréstimo da língua portuguesa. Então, a gente vai ter os sinais, por isso que a língua brasileira é de sinais. Esses sinais são aquilo que é correspondente às palavras na língua portuguesa. A Libras também não é um código secreto dos surdos. Qualquer pessoa pode aprender a língua brasileira de sinais. Qualquer pessoa, qualquer um de nós que estamos aqui hoje, podemos aprender a língua brasileira de sinais, não só a brasileira, como qualquer outra. Eu, por exemplo, tenho um trânsito muito grande na língua de sinais americana, tendo em vista que eu participo de uma série de eventos que solicitam esse par linguístico, língua de sinais americana, português. Então, ela não é um código secreto, muito pelo contrário. Já foi dicionarizado, nós temos vários livros de ensino de idioma. Hoje em dia, a Libras ela virou um produto, ou seja, qualquer rede social você encontra um curso de Libras sendo anunciado por essas fórmulas mágicas aí de venda de curso. Agora, a língua de sinais é ágrafa, ela não tem um sistema de escrita? Não, ela tem um sistema de escrita. Vou até mostrar para vocês. Esse é o sistema de escrita da língua de sinais. O que está acontecendo ali? Exatamente a forma como eu sinalizo é a forma como eu vou registrar os sinais. E a ordem de leitura é semelhante ao das línguas asiáticas, é de cima para baixo. Então, ali eu tenho o oi, que é o balançando a mão, como se eu estivesse acenando para alguém. Nome, o segundo sinal, nome. Meu, o terceiro. E o meu nome em língua de sinais, que é um outro detalhe. Todas as pessoas, elas recebem um nome em língua de sinais. Então, se a gente for ver as pessoas que estão muito na mídia ultimamente, o Bolsonaro, que é o símbolo que é o sinal da contingência do soldado. Quem mais está muito na mídia? O Lula. Como que vocês imaginam que deva ser o sinal do Lula? Um dedo cortado, que é o que chama mais atenção. Então, o Lula, e por aí vai. Essas personalidades, todas elas têm um sinal para serem identificadas pela comunidade surda. Então, a Libras, ela possui um sistema de escrita. Esse sistema de escrita ainda não está socialmente aceito, e ainda não é legalmente aceito, porém, no Brasil, a gente já tem 8 escolas ensinando as crianças surdas já a registrarem a língua de sinais dentro do sistema próprio de escrita das línguas de sinais. Uma outra coisa que a gente escuta muito sendo falada por aí. Hoje mesmo eu recebi um e-mail com uma informação jornalística e tinha essa expressão, né? A Libras como segunda língua do Brasil. Então, a Libras, ela não é a segunda língua do Brasil. Ela não é o segundo idioma oficial do nosso país. Por mais que nós tenhamos, convivendo harmoniosamente, 180 idiomas, entre idiomas e dialetos no Brasil, segundo o mapa linguístico Etnologue, o Brasil ele é monolíngue. E aonde que nós encontramos isso? Na Constituição Federal. No artigo 13 da Constituição Federal, está ali expresso que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Então, nosso país, ele é um país monolíngue. Libras não é a segunda língua do Brasil. É uma língua reconhecida, como tantas outras línguas são reconhecidas também. Agora, Libras tem uma gramática? Sim, Libras tem uma gramática. Eu não posso simplesmente fazer qualquer tipo de movimento para articulá-la.
Então, existe uma série de regras gramaticais, tais quais a gente tem na língua portuguesa. Os estudos gramaticais e linguísticos da Libras, eles vão se iniciar ainda no século passado, em 1960. Então, é muito recente. A língua de sinais está vivendo um auge agora, nesse momento, graças a toda essa difusão desse idioma nos meios de comunicação. O primeiro investigador da língua de sinais foi William Stoke, pesquisador, linguista americano, que tentou investigar exatamente o status linguístico dessa língua. Será que isso, de fato, é uma língua? Essa foi a pergunta que Stoke tentou responder. E ele foi buscar, dentro da linguística, principalmente do estruturalismo do Saussure e do gerativismo de Chomsky, os elementos linguísticos que conferiam à língua americana de sinais, e por consequência, e por tabela, todas as outras, né, que se articulam da mesma forma, esse status linguístico. Então, a Libras tem uma gramática, e essa gramática ela precisa ser aprendida. Existe uma ordem de sinalização, existe uma forma específica de sinalizar, tal qual existem as regras ortográficas para que nós possamos escrever. Uma outra coisa que também muitas vezes eu falo em eventos e as pessoas assustam é que a Libras ela não é padrão no Brasil inteiro, assim como a língua portuguesa. Existem as suas variações. E essas variações, a gente consegue observar variações diatópicas, né, que são aquelas variações de locais. A língua de sinais que é falada, por exemplo, aqui em Florianópolis, que é onde eu resido, é a mesma em suma da língua de sinais falada em São Paulo, mas alguns elementos vão ser diferentes pela questão da divergência cultural existente entre os estados brasileiros. E a gente também vai encontrar as variações diastráticas de grupos sociais. Então, surdos que estão mais marginalizados vão ter uma forma diferente, algumas palavras, alguns sinais diferentes, que vão ser incorporados à língua de sinais daquele local, de acordo com aquele grupo social. Então, a Libras, ela possui variações, tal qual o português também possui as suas variações, ancoradas ou em questões sociais, ou em questões de localidade, ou em questões culturais. E por considerações finais, né, a Libras ela é uma língua, como vocês puderam observar em toda a minha exposição. Ela é uma língua porque ela tem todos os elementos constitutores dela enquanto tal. Então, ela não é uma mímica para surdo-mudo, ela não é uma expressão de movimentos aleatórios, ela não é uma língua superficial, onde só se podem conversar coisas concretas, muito pelo contrário. A gente tem surdos hoje ocupando diversos espaços na sociedade. Tem um surdo que é piloto de avião, inclusive. Então, é uma língua que ela dá conta de conversar desde questões tradutórias até questões metafísicas. É uma língua completa que dá conta de conversar absolutamente tudo. Sendo mais nova que a língua portuguesa, em solo pátrio, ela ainda carece de um reforço muito constante. A gente precisa sempre ficar reforçando. Libras é uma língua, Libras é um idioma, tendo em vista o senso comum, que é muito forte pelo desconhecimento da língua, né? E fica como dica para vocês aprenderem, dentro dos pares linguísticos em que vocês têm, aprenderem as respectivas línguas de sinais dos países. Então, eu até coloquei aqui as mãozinhas de cada país, juntamente com agradecimento em cada idioma. Aprenda a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, a língua gestual portuguesa, LGP. Cada país vai ter a sua língua de sinais respectiva. E, nesse sentido, você pode abrir também uma possibilidade mercadológica em estar atuando dentro de um par linguístico que não é muito vislumbrado dentro do mercado. E, por fim, para encerrar minha fala, eu trago essa citação da Basilien, que fala que quando eu aceito a língua de uma outra pessoa, eu aceito essa pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeito essa pessoa. Porque a língua, ela é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu estou aceitando o surdo. Um parêntese aqui, a nomenclatura das pessoas é surdo mesmo. Pode parecer estranho, mas é o conceito antropológico da pessoa. Pessoa com surdez. Quando se fala deficiente auditivo, não se leva em consideração todas as questões culturais a qual essa pessoa se insere. E o termo surdo é o termo que a própria comunidade usa para se designar enquanto sujeito. Então, quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo, e é sempre importante nós termos em mente que o surdo tem direito de ser surdo.
Então, ele está inserido na sociedade, ele é um cidadão como qualquer um de nós que faz uso de uma língua que é apenas diferente. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre a língua de sinais e estou à disposição, caso tenha surgido alguma dúvida. Agradeço. Muito obrigado, Arley, por sua exposição sobre as Libras. Sobre a Libras, a língua brasileira de sinais, eu confesso que eu tenho tido um contato recente com ela e estou ficando apaixonado, assim, eu nunca tinha pensado em aprender Libras, né, mas enfim, me dei a oportunidade aí de aprender um pouco sobre essa língua, né, que é tão brasileira quanto todas essas outras aí que faltam o devido reconhecimento, né, apesar de a gente ter aí centenas de línguas faladas no território, né, infelizmente temos só o português oficial e algumas línguas, né, com status de co-oficialização. Não sei como é que está Libras nisso, talvez, né, junto com as línguas de imigração, algumas línguas indígenas também já recebem status de co-oficialização a nível municipal, muitas vezes, né. Existe um grande problema na co-oficialização da Libras exatamente por esbarrar na modalidade escrita da língua. Então, como a gente não tem como registrar a língua em um suporte físico ainda, um suporte fixo, esbarra nessa questão. Porque, por exemplo, se Libras for tornada oficial, eu posso emitir um documento em Libras. Ele vai ter valor, porque ele está numa língua oficial. Só que como que eu registro as informações nesse documento? Então, ainda esbarra nessas questões linguísticas que estão sendo estudadas, porque, como vocês puderam ver, a língua de sinais, por mais que esteja no Brasil desde o século XIX, ela só galgou os espaços que ela está no finalzinho do último século. Então, todas as conquistas que a língua de sinais tem são mais ou menos contemporâneas a mim. E eu me considero um cara jovem. Muito bom, Ali. Vamos ver algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer perguntas através do microfone, por gentileza, use a função Raise Hand e a gente vai passando aí o direito da palavra. A gente tem uma pergunta aqui do Jurubola. Ele diz assim, todas as palavras na Libras não seriam neutras, e daí os marcadores dão gênero? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, já existem pesquisas que demonstram que a Libras ela é de fato masculina. Todos os sinais eles são produzidos em sua forma natural com o gênero masculino. Para me identificar o feminino, eu preciso acrescentar um marcador de gênero. Então, por exemplo, o sinal de pai é simplesmente beijar na mão, por causa daquele costume antigo de se pedir a bênção. Então, se beija a mão. Para fazer o sinal de mãe, eu preciso do marcador de mulher. Então, antes do sinal, eu coloco o marcador de mulher e depois o sinal masculino. Aí eu tenho a marcação do gênero feminino para mãe. Então, todos os sinais, eles são, de fato, masculinos. Eles não são neutros. Bom, temos uma segunda pergunta aqui do Gabriel de Castro. Ele quer saber como é que ficam as palavras no plural em Libras. Você poderia exemplificar? Sim, claro. Existem vários processos de aplicação do morfema de plural para as palavras em Libras. A mais clássica é a repetição do movimento, a repetição do sinal. Então, se eu quero, por exemplo, sinalizar árvore, a palavra árvore, é este o sinal. Se eu quero falar a palavra floresta, que é um conjunto de várias outras árvores, basta eu repetir o movimento e deslocar esse movimento no espaço. Aí eu tenho o plural. Então, o principal é pela repetição do movimento. Ou então pelos quantificadores. Aí eu posso utilizar os numerais quantificadores para fazer o plural. Bom, a Karine de Oliveira elogiou a palestra e ela gostaria de saber o nome do pesquisador que trata dessa questão do gênero ser masculino em Libras. Alguém que tenha feito essa pesquisa tem em mente? Me apertou sem me abraçar, eu não tenho em mente. Mas eu posso citar a professora Aline Lemos Pizio, que é professora de Linguística e Neurolinguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem algumas publicações nesse sentido, dos marcadores de gênero. Aline Lemos Pizio, Pizio com 2 I. Muito bem. Uma pergunta aqui da Caroline Freitas. Arley, quais são as suas dicas para aprender Libras de forma efetiva? As mesmas dicas para o aprendizado de qualquer idioma. Pratique.
Dá para aprender Libras sozinho? Dá para aprender Libras sozinho, desde que você coloque em prática aquilo que você está vendo. Como vocês puderam observar, a gente utiliza um aparelho fonador diferente para produzir a Libras, que são as nossas mãos. E nós, enquanto ouvintes, nós não temos um hábito e uma destreza muito grande com as nossas mãos. A gente consegue falar muito rápido, mas não consegue mexer a mão muito rápido. Então, no começo, uma dica que eu posso dar é alongamento, porque o braço dói. As articulações, elas começam a doer porque você vai dar um novo uso para elas. Então, a partir disso, você sabe que você está no caminho certo. Ó, meu braço doeu, estou no caminho certo do aprendizado da língua de sinais. Significa que você está praticando, convivendo com a comunidade surda, porque a língua está sendo posta em prática dentro dessa comunidade. Então, num local onde os surdos se reúnem, num local onde tem uma escola de surdos, um curso de Libras. O segredo para Libras é a prática mesmo, como qualquer outra língua. Muito bem, Marlene. Interessante o que você colocou aí sobre sentir o pesado dos braços, né? Por não estar acostumado a fazer esse movimento. É bem interessante, porque isso eu percebia quando eu estudava piano, né? Então, toda vez que mudava a modalidade do exercício, o dedo realmente doía, né? Tanto é que aconselha-se fazer exercícios de aquecimento antes de, por exemplo, você tocar uma peça ou até mesmo ensaiar uma peça, né? Você meio que prepara os dedos ali para iniciar aquela atividade. E é algo também que eu ouço de alguns alunos meus que de línguas estrangeiras, que dizem sentir inicialmente um certo desconforto no próprio aparelho fonador quando eles estão produzindo novos sons, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que é uma senhorinha, a Maria de Lourdes, aí ela, um dia em sala de aula comentou, falou, gente, tem hora que minha articulação dói toda, ela está fazendo francês e inglês, né? Até com outro professor, aí ela comenta, fala, não, nossa, eu produzindo, o francês acho que está sendo a novidade para ela, né? Então, ela também sente um certo desconforto, né, ao produzir determinados gestos articulatórios, ou seja, sons, movimentos que ela não tinha costume de fazer. Então, é interessante que isso é válido tanto para Libras quanto para línguas orais, né, porque, quer ou não, você também produz gestos articulatórios, quanto para uma prática de um instrumento, né, em que você realmente precisa das mãos. Eu queria saber se mais alguém teria perguntas. Fiquem à vontade. Pode usar o microfone. Tem a pergunta da Flávia aqui da nossa organização. O que você sugere para quem faz Libras e quer aprender linguagem de sinais de outro país? Tem alguma escola aqui que faz essa ponte, por exemplo, para aprender o American Sign Language, né? Já começamos pela nomenclatura, né? Conforme eu expliquei, as pessoas usam muito esse termo linguagem de sinais exatamente pelo senso comum. Então, a gente precisa ajustar esse termo para língua de sinais. Por quê? Semanticamente, língua e linguagem é uma distinção que é óbvia. A língua é a prática da linguagem. A linguagem é essa capacidade nossa humana de comunicação. Então, para aprender novas línguas de sinais... Só um minutinho. Para aprender novas línguas de sinais, existem já escolas que tratam sobre esse ensino de línguas de sinais, principalmente a língua de sinais americana. Ela tem um trato muito grande aqui no Brasil, porque nós temos muitos eventos internacionais só feitos em língua de sinais. Então, a gente precisa de intérpretes que interpretem de língua de sinais americana para Libras, para língua de sinais francesa, e por aí vai. Então, em São Paulo, a gente tem algumas escolas. Eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso até passar para a organização, vocês disponibilizarem essas informações. E no Rio, a gente tem o Instituto Nacional de Educação de Surdos. O próprio INES, ele oferta essa formação para outras línguas de sinais, principalmente a língua de sinais americana, que é, assim como o inglês, a mais capilarizada no mundo. Muito bem, Ale. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi ali uma questão sobre o gestuno. Eu queria falar sobre o gestuno, que o Juro Bola comentou. O gestuno, ele foi um projeto, uma tentativa de se criar uma língua de sinais tal qual o Esperanto, que é uma língua oral universalizada. Então, o gestuno, ele surge com esse modelo, com essa proposta. Não, vamos criar uma língua de sinais para quando a gente tem um evento, todo mundo falar a mesma língua de sinais. Só que fracassou miseravelmente, porque não foi possível contemplar todas as necessidades
culturais de todos os indivíduos dentro de uma única língua. Então, o que nós temos hoje é um aperfeiçoamento do gestuno, mas na compreensão de não uma língua, mas de sinais, que são sinais mais internacionalizados. Então, foram escolhidas algumas palavras que, dentro de determinados eventos, funcionam como palavras universais, que podem ser utilizadas dentro de um evento. Mas aí o gestuno não é uma língua, e sim uma convenção de uma série de palavras, que hoje é chamada de sinais internacionais, para ser utilizada nesses eventos. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não sei, Josi, Jonathan? Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de encerrarmos aqui a sessão. Tem uma pergunta ali no chat. Sobre a questão da escrita de sinais. Como consegue explicar com mais detalhes como isso tem sido feito? Bem, a questão dos estudos da escrita da língua de sinais, eles estão ainda muito em âmbito acadêmico. E esses poucos resultados que a gente tem estão sendo levados na prática em 6 escolas, das quais 4 ficam no Rio Grande do Sul, que estão ensinando as crianças já a registrar a língua de sinais. O grande problema é que nós temos um impasse teórico entre os linguistas que são estruturalistas e os linguistas que são gerativistas, em torno da escrita da língua de sinais. Então, tem aqueles que acreditam que esse sistema que eu apresentei, que é o sistema chamado Signing Writing, a escrita de sinais, que é um sistema desenvolvido para registrar qualquer língua de sinais no mundo. Ele funciona como se fosse um braille, é um sistema de escrita. Tem muitas pessoas que acham que é um sistema muito complicado de ser ensinado, ele não funciona bem linguisticamente falando, porque ele traz para a escrita marcas de oralidade. O que são essas marcas de oralidade? É como se a gente escrevesse aquilo que a gente fala. Só que existem outras propostas de sistemas que eles são alfabéticos, que são sistemas onde se tem a escrita da esquerda para a direita, só que se perde o elemento tridimensional, que a língua de sinais possui. Então, existe esse impasse teórico que, aos poucos, está sendo vencido dentro de grupos de pesquisa. Dentro da UFSC, a gente tem um grupo de pesquisa que versa sobre a aplicação do sistema de escrita de sinais dentro da alfabetização de crianças surdas. E assim como os estudos de aquisição de linguagem de crianças surdas, que começaram em 1980 e ainda perduram até os dias atuais, tendo visto que essas pessoas ainda estão vivas, né? Estudos de aquisição de língua de sinais geralmente são estudos transversais que passam anos, décadas. O estudo de escrita de sinais ele começou agora em 2006. Então, é um estudo que vai ser levado aí por muito tempo e é possível que a gente nem esteja aqui quando a gente tiver, enfim, um consenso sobre essa temática. Mas é assim que a gente faz ciência, né? Exatamente. Pronto, tem a pergunta da Josi aqui, que não quer fazer no microfone não, Josi? Mas posso ler a sua pergunta. O Arlen, a Josi está querendo saber, como está a possibilidade de se ensinar Libras nas escolas regulares? É muito grande. Essa possibilidade ela já existe, ela pode ser tornada lei a qualquer instante. E muito por causa da política atual, que foi puxada pelo resultado de todas essas legislações que eu citei. Então, hoje nós vivemos um momento em que nós temos uma entusiasta da língua de sinais no poder, que é a primeira-dama. A Michelle é uma entusiasta da língua de sinais, e por causa disso se abriu uma possibilidade muito grande de trazer surdos para o Ministério da Educação para discutir essa temática. Por quê? Por que eu vou ensinar Libras? Imagine, eu no Ministério da Educação, não tenho nenhum parente surdo, não conheço surdo. Por que eu vou ensinar Libras nas escolas? Então, se tinha muito esse impasse político, não se via necessidade. O surdo pode falar, ele pode escrever em português. Para que eu vou ensinar Libras? Então, agora, com a possibilidade da gente ter esses profissionais dentro do Ministério da Educação, isso já virou um projeto de lei, está tramitando na Câmara Federal. A gente já foi convidado para algumas audiências públicas, porque no Brasil, infelizmente, a gente precisa ter lei para tudo. Diferente dos Estados Unidos, a língua de sinais americana, ela é ensinada para qualquer criança desde a mais tenra idade. A gente tem a Universidade Gallaudet, que é a universidade que recebe o público surdo nos Estados Unidos,
O bairro em que essa universidade fica é bilíngue. Todo mundo, independente da condição auditiva, se comunica em língua de sinais americana e em inglês. Só que no Brasil nós temos essa cultura de precisa estar escrito. Então, já está tramitando na Câmara Federal e, em breve, a gente vai ter um posicionamento. Existe um parecer favorável para o ensino de Libras em todas as faixas etárias, desde a mais tenra idade. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Tem alguma curiosidade antes de encerrarmos aqui a sessão? Bom, então, pelo visto, chegamos ao final aí de mais uma palestra, né, da nossa última palestra aqui do terceiro dia da quinta edição do Poliglotar, dessa vez online. Espero ver todo mundo em Recife aí no próximo ano, espero que vocês se entusiasmem. Esperamos, né, estar em condições seguras de fazer um evento presencial no próximo ano. Acho que vai ser ótimo ter vocês lá com a gente. Então, agradeço o Arley aí pelo seu tempo e disponibilidade de estar falando e desmistificando questões que a gente sabe que giram em torno da Libras, né? O Arley que vem de uma instituição que é referência na área de estudo de Libras, né? Que é a Federal de Santa Catarina, do programa aí de estudos de tradução. Eu sou do programa de estudos linguísticos em inglês, né? E eu queria rapidamente, né? Algumas pessoas aí têm curiosidade em relação ao aprendizado de Libras. Eu estou coordenando junto com alguns professores da Federal de Santa Catarina, da extensão universitária, mais especificamente dos cursos extracurriculares, algumas iniciativas, algumas delas gratuitas, inclusive. A gente vai ter uma aulinha amanhã de Libras, tá? Aberta à comunidade, ao vivo pelo Zoom, e com a professora Karine, né, que é da UFAL. Queria que você desse uma palavrinha para o pessoal, Karine, chamar o pessoal para poder conhecer um pouquinho da Libras contigo. Oi, Robson, tem que ligar a câmera? Seria bom o pessoal de ver, né? A Libras precisa de visualidade. Tá. Deixa eu ligar aqui. Se eu ligar o ring light, não. Só chama o pessoal para poder conhecer um pouquinho de Libras. Um pouquinho mais, né? Oi. Olá, o meu nome é Karine. Amanhã vai ter uma aula aberta sobre estudos de Libras. Todos vocês estão convidados. Prontinho, pessoal. Aí eu vou pedir a Karine para deixar o convite lá no grupo, tá? Para quem tiver interesse. É uma aula com certificado de 2 horas, tá? Essa palestra aqui do Arley vai estar salva, se vocês quiserem compartilhar também, né? Para a gente divulgar o Poliglotar, divulgar a Libras. E há mais ou menos 2 semanas eu também fiz uma entrevista à Karine sobre Libras, eu aprendi bastante. Então, Karine, se puder compartilhar lá o vídeo com o pessoal e o convite para a aula de amanhã, a partir das 20 horas, então vocês estão convidados, né? Então, agradecer mais uma vez o Arley pela exposição. Foi muito bacana. Eu cada vez mais estou aprendendo sobre Libras e eu quero que mais pessoas aprendam sobre a língua. Aprendam mesmo, vai ser um diferencial no currículo de todos Poliglotar, deixa eu falar que no Poliglotar a gente sempre teve Libras, desde 2016. Teve uma palestra da Malena sobre interpretação de Libras para propaganda política. 2017 teve também uma palestra de Libras, inclusive por uma pessoa surda e outra professora de Libras da Universidade Federal. 2018, igualmente, tivemos 2 palestras de Libras. 2019 também e agora também. Então, inclusive nesse ano, várias palestras interpretadas para Libras, né? Pela Karine, inclusive, e agora pelo Juliano. E pelo João Paulo também, né? Ah, sim, João Paulo. Então, muito obrigado aí a todo mundo da Libras. A gente vai botar o vídeo da gravação no YouTube, no canal do Poliglotar. Então, vocês podem assistir depois, com certeza. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Quem tá com a câmera aberta, vamos bater palma. E vamos tirar uma foto, né? Já ia esquecer da foto. Mais uma vez, agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Ana, você tá por aí, Ana? Não sei se você vai passar o vídeo, porque eu não tive tempo de baixar. Eu vou passar o vídeo agora no encerramento, Robson e Walter. É quase a mesma pessoa. Certo. Não, aqui, meu filho, já tá tudo só. Aí eu vou botar no encerramento o vídeo aí, com certeza. Pode encerrar, Robson, por favor. Ok. O encerramento vai ser nessa sala ou você vai abrir uma outra sala? Não, vai ser outra. Toda coisa é numa sala diferente, tá?
Então, tá bom, gente. Então, vocês estão convidados aí para o nosso encerramento. Vamos aqui fazer uma Quem clica a foto? fotografia. A gente ainda está tendo outra palestra ali, né, de uma peruana, então quando acabar dela vai ser um encerramento, eu acho que daqui a uns 10, 15 minutos, viu? Prontinho. Então, a gente, quem quiser lá conferir o finalzinho da outra palestra, então aparece aí, pessoal. Cadê? É Libras, viu, gente? Tem que aparecer. Aparece aí todo mundo, tem que ver. Vamos lá. Cadê a Ana Flávia? Não sei. Não sei como é que faz aqui. Isso aqui assim, é Libras, né? Isso, Aqui. Libras gente. é mexendo a mão para cima e para frente e para trás. Não, isso aqui é palmas, né? Eu acho Isso que é bater as palmas. palminhas. Bater palmas. Pra o tá. Arley. Bater palmas. Deixa eu ver. Ó o povo que não quer aparecer. Cadê Jurubola? Ah, mas Jurubola, não sei se... Bate aí, Jurubola, a foto. Balançando as mãos assim não dá para clicar no botão, né, cara? Eu já sei, eu vou botar um timing aqui. Alguém vai ter que parar. Vai, Karine. Vai todo mundo. Vai, Karine, vai lá. Reconhecimento de voz aí, reconhecimento de voz aí na foto. Foi? Foi, Karine. Foi. Pronto, ótimo. já posta lá. Muito bem. Karine usando o temporizador, espertíssima. Viu, gente? Peraí, Então, que vamos deu lá, erro. Tudo Volta, tem falha. volta. Mesmo. Abre as câmeras. Falhas gente. Alguém aí. acontecem. Jurubola, Não tira foto. deu? Não deu? Dados que falhou aí. Teve a falha. Não Foi. precisa nem balançar a mão. Yeah. Não precisa nem balançar a mão, porque na foto é só uma posição, né? Não vai aparecer o movimento. Vê aí, Karine, se ficou boa, já coloca no grupo aí do Ficou WhatsApp. boa, vou colocar no Pronto. grupo. Já coloca lá para a gente divulgar aí o palestra aí do Arlen. Tá bom, Arlen? Muito obrigado aí mais uma vez, os intérpretes, Juliano. E cadê o outro intérprete? João É o Paulo. Juliano e o João Paulo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ah, tô vendo aqui o João Paulo agora. E é isso. Então, nos vemos aí em instantes no encerramento, tá bom? Quem quiser dar um pulinho na outra palestra que está terminando sobre mercado de trabalho e tradição, sendo ministrado em espanhol, então fiquem à vontade, viu? Estamos já quase encerrando aqui. Então até a próxima. Até, tchau, tchau. Ai, que mais ele.